Muita paz, muita luz a todos. Nesse momento em que nós estamos vivendo de transição planetária, existe muitos espíritos muito evoluídos encarnados aqui na Terra, mas também existe muitos espíritos, digamos, de não luz, também encarnados aqui na Terra. E exatamente por esse motivo que todos nós devemos ter muita sabedoria e muita cautela para lidar com todas essas situações. Na verdade, nenhum ser ele é mau. Nenhum ser, seja humano ou extraterrestre, nenhum ser ele é, na sua essência, má. Mas como nós podemos fazer para a gente lidar com as pessoas que estão aqui neste momento encarnadas e que elas estão ainda em um estágio de não luz? De repente, uma pessoa, por exemplo, ela pode chegar para você e dizer para você alguma palavra que te magoou, pode te desrespeitar, te humilhar, e de repente você acha, não, mas espera aí, porque eu sou uma pessoa que estou buscando espiritualidade, eu não devo de maneira nenhuma responder a uma pessoa de não luz. Só que daí existe um porém nisso, que se chama respeito. Da mesma maneira que você respeita as pessoas, você também tem que respeitar a si mesmo. Existem várias formas de lidar com pessoas de não luz. E eu vou citar apenas um exemplo. Isso seja dentro da nossa família, isso seja na escola, no trabalho, nas igrejas que vocês vão. Se uma pessoa chega para você, diz algo muito ruim a seu respeito, você não precisa ir lá brigar com ela, ou tirar satisfações, ou de repente querer provar para ela que o ponto de vista dela está errado. Existe uma coisa muito simples que a gente pode fazer. Simplesmente nós devemos chegar para essa pessoa em particular e dizer para ela, olha, aquilo que você disse ao meu respeito não é verdade. E eu gostaria muito que, por favor, isso não se repetisse. Se a pessoa ela entender, que maravilha. Como Jesus mesmo disse, né? Se nós tivermos algo contra o nosso irmão, que nós venhamos a chamar esse nosso irmão para uma conversa em particular e dizer para ele o que nós não gostamos que ele disse para nós. Se esse irmão nos ouvir, que maravilha! Nós teremos ganhado esse irmão para nós. Mas de maneira nenhuma nos é permitido com que nós deixemos que as pessoas nos desrespeitem, nos ofendam. Porque se nós permitirmos isso, as outras pessoas que estão ao nosso redor, elas vão entender que simplesmente pelo fato delas também estarem buscando uma espiritualidade, qualquer pessoa pode xingar ela, denegrir a imagem dela, praticar violência verbal ou psicológica com ela. Então, como que você vai poder, por exemplo, chegar na sua irmã, só um exemplo que eu estou dando, e dizer para ela
que o seu cunhado está tratando ela de uma maneira ruim, se você mesmo permite que as pessoas te desrespeitem. Não existe coisa melhor e mais maravilhosa do que você chegar na outra pessoa e simplesmente dizer para ela o como aquele comportamento dela não é legal para você, como que aquele comportamento dela não é um comportamento saudável. Muitas dessas pessoas que praticam isso, elas praticam muitas das vezes porque elas foram ensinadas assim também. Porque muitas dessas pessoas que violentam as outras psicologicamente, que violentam as outras verbalmente, elas foram muito violentadas também. Então elas estão apenas repetindo um padrão. E nós, se realmente nós temos amor por essas pessoas, nós temos que mostrar para elas que existe um outro caminho. Que existe sim uma maneira boa, uma maneira saudável de todas as pessoas conviverem em paz. E quando eu me refiro a isso, eu não estou me referindo, por exemplo, a diferentes tipos de ideologias científicas, religiosas, culturais. Não, imagino, de maneira nenhuma. Uma conversa entre dois seres educados, que se respeitam, que mesmo que tenha pontos de vista totalmente diferentes, é uma coisa maravilhosa para se acontecer. Mas eu estou dizendo de pessoas que, ou porque aprenderam no passado a serem xingadas, maltratadas e violentadas, elas repetem esse mesmo tipo de padrão. E nós, se nós permitirmos isso, nós não estaremos fazendo o nosso papel de amor com elas. Então que nós possamos voltar a uma origem muito simples. Talvez você que esteja me assistindo ou que vá me assistir mais tarde, seja uma pessoa como muitas às vezes que eu conheço e fala: não, Ariel, mas eu sou uma pessoa muito sanguínea, nossa, o meu sangue sobe lá para a cabeça, alguém vem, fala alguma coisa ruim para mim atravessado, na hora o meu sangue ferve, sobe e eu já me desequilibro todo emocionalmente e discuto com a pessoa, ou então vou lá e rebato com ela, ou então vou lá e falo de algum defeito que ela tem, ou jogo na cara dela alguma característica ruim que ela tem. Mas nós podemos canalizar essa energia. Pessoas que muitas das vezes elas são sanguíneas, né, por assim dizer, elas podem, naquele momento que foi ofendido, que foi maltratado, que foi alfinetado, deixe aquele momento de furor passar, se acalme, não importa se isso vai demorar 1 hora, não importa se isso vai demorar 1 dia ou vários dias. Mas depois, o mais importante é que você chegue naquela pessoa e diga: olha, você lembra aquele dia? Ah, que dia? Ah, aquele dia que você falou isso e aquilo para mim. Ah, tá, sim, eu me lembro. Então, olha, eu não gostei, sabe? Eu me senti mal. Talvez nem tenha sido a sua intenção fazer aquilo, talvez nem tenha sido a sua intenção me magoar, mas eu gostaria de pedir para você, por favor, que você não repetisse isso, porque eu gosto tanto de você e eu gostaria que a gente tivesse uma amizade ou pelo menos uma convivência agradável. Olha só para vocês verem. É muito simples a gente conviver sim em um planeta que nesse momento existe seres de extrema luz, delicadeza,
gentileza, bondade, mas também existem seres que, infelizmente, ainda estão na não-luz, nas trevas, no sentimento de raiva, no sentimento de inveja. Mas o simples fato de você chegar nessa pessoa e ser sincera com ela, você automaticamente está quebrando aquela energia ruim que ela quis jogar para cima de você. E aquela energia ruim, ou aquelas palavras ruins, ou aquela atitude ruim que ela tentou lançar contra você, ou ela vai ser quebrada, ou ela vai ficar para aquela pessoa. Você não precisa carregar aquilo para você. Não é um fato de tirar satisfações. Porque na maioria das vezes, pelo menos comigo mesmo, eu compreendo totalmente que as palavras das pessoas e as ações das pessoas, elas falam muito mais delas mesmas do que daquilo que ela está dizendo. Uma pessoa que fala de amor, ela fala de amor porque ela tem amor dentro dela. Uma pessoa que respeita a outra pessoa é porque ela se respeita. E uma pessoa que é o contrário de tudo isso, na verdade, ela está só refletindo aquilo que ela é. Mas nós não precisamos, de maneira nenhuma, carregar essa energia. Eu sei que tem algumas pessoas que chegam em mim e falam: ah, não, mas é muito difícil. Às vezes a minha sogra chega em casa e ela critica a minha maneira de cozinhar. Ela fala que eu não trato bem dos meus filhos, que eu não trato bem do meu marido, que eu não trato bem da minha casa. Muito bem. Talvez ela mesma tenha recebido esse tipo de tratamento. Ela é uma pessoa que também precisa de ajuda. Chegue nela e uma hora que você estiver tranquila, que você estiver calma, que talvez no momento que vocês estiverem bem, por assim dizer, e seja sincero. Peça para ela. Fale assim: olha, por favor, não cometa mais esse tipo de ações comigo. Porque a maneira que eu cuido da minha casa, a maneira que eu cuido dos meus filhos, a maneira que eu cuido do meu esposo, que é o seu filho, é uma coisa referente apenas a nós dois. Se você tiver alguma crítica construtiva, eu vou ficar muito feliz em pensar nessa crítica construtiva e até trabalhar nela. Mas se for uma crítica que não é construtiva e apenas destrutiva, você não precisa ficar de maneira nenhuma com esse tipo de energia. E a mesma coisa também vale para os nossos patrões, para as pessoas que têm patrões. De repente você é um funcionário e você tem um patrão que, infelizmente, na maioria das vezes, muitos patrões eles são abusivos. Eles acham que, por eles serem os seus patrões, eles podem intrometer na sua vida pessoal, eles podem intrometer na sua vida íntima, ou até mesmo fazer críticas extremamente duras em relação ao trabalho que você desempenha. Mas nada te impede de depois você chegar também no seu patrão, na sua patroa e ter o mesmo tipo de conversa com ela ou com ele e dizer: olha, eu estou me esforçando ao máximo no que eu posso para desempenhar a tarefa que eu desempenho aqui na empresa. Tem mais alguma coisa que você acha que eu possa melhorar? Se tiver, eu vou ficar muito feliz em fazer. Mas não permita de ninguém, nem mesmo do seu patrão ou da sua patroa, que ela venha te oprimir. Porque o que existe de casos de pessoas que trabalham em empresas
e que tem patrões abusivos e que ficam doentes psicologicamente por estar carregando toda aquela carga negativa que aquele patrão está jogando em cima de você, é enorme. E quem lucra com isso? As farmácias, os médicos, e cada vez mais você vai se tornando uma pessoa doente. Isso em qualquer tipo de relação. Toda relação, seja de amor, seja de amizade, ou até mesmo uma simples relação social com aquelas pessoas que você nem tem tanta intimidade. O respeito é acima de tudo. E o respeito, repito e enfatizo, nós temos que praticar ele conosco também. Não adianta você respeitar o outro e você permitir que o outro te desrespeite. Porque você não está sendo correto e leal consigo mesmo. Será que vocês se lembram das palavras de Jesus Cristo? Onde Jesus Cristo ele disse: amai o próximo como a ti mesmo. Só que nós nos esquecemos muitas vezes desse a ti mesmo. Nós temos que nos amar. Nós não podemos permitir de maneira nenhuma que as pessoas nos usem de tapete, que as pessoas propositalmente ou sem ser intencionalmente venha fazer com que nós nos tornemos tapetes delas. E como eu mesmo disse, você não precisa se desequilibrar emocionalmente nem vibracionalmente para isso. Basta uma simples conversa. Basta chegar em qualquer uma dessas pessoas e dizer: eu não aceito esse tipo de comportamento. Se você quer continuar sendo a minha amiga, o meu amigo, se você quer continuar tendo uma relação comigo, esse tipo de comportamento termina agora. Porque eu te respeito e eu gostaria muito também que você me respeitasse. Então eu desejo a todos vocês que vocês se amem, que vocês se respeitem, que vocês, tudo que deseja para o outro nesse processo de luz, você venha colocar para você também. Muita paz e muita luz a todos vocês.